Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu falo sobre como viver uma vida mais feliz. Eu sou Viviane Zago e o tema de hoje é o despertar. Não precisa ser um sonho grandioso, qualquer sonho. Por exemplo, esse meu sonho que eu acabei de comentar anteriormente com relação a ir estudar inglês. Tá, pode ser grandioso, mas pode ser pequeno, dependendo da... Depende de você, na verdade. Tudo isso depende de você, não é fora, é dentro. É dentro que você precisa olhar. E muitas vezes a gente pensa que isso pode ter acontecido de forma rápida e fácil. Ou falar, mas isso foi sorte, isso só aconteceu por sorte. Mas por trás das câmeras, por trás dos bastidores, se você acompanhar exatamente como as coisas são, elas não são fáceis. Elas não são fáceis. A gente precisa parar de acreditar ou de criar essa ilusão de que a grama do vizinho sempre é mais verde e a minha grama não presta. A gente precisa parar de fazer isso, sabe? E até mesmo parar de se criticar, de se julgar, parar de ser vítima, parar de falar que é a culpa do vizinho, não, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do outro. A gente precisa assumir os nossos erros, assumir os nossos acertos, assumir que nós somos com propriedade. Nós precisamos olhar para dentro, olhar para os nossos atos, olhar para os nossos desejos e seguir os nossos sonhos, mas trabalhar para atingi-los. E tudo isso com integridade. Integridade a você, integridade ao outro. Ser verdadeiro com você, ser verdadeiro com um outro. A gente precisa tirar esse véu de ilusão que cobre a cegueira, essa nossa cegueira. E é assim que a gente vai mudar o jogo. É assim que a gente vai mudar o nosso jogo, é assim que a gente vai mudar a nossa vida. Essa mudança, ela precisa acontecer primeiro em nós. É primeiro eu comigo mesmo. E o primeiro passo para isso acontecer é se conhecer, confiar em você, confiar no seu potencial, confiar que você pode, que você consegue, que é possível e que você vai e você realiza. E para fazer tudo isso, nós precisamos agir com consciência. E quando eu falo fazer com consciência, agir com consciência, não é seguir um padrão que você sempre foi ensinado a fazer. Você pode sim seguir um padrão, mas desde que ele não seja de uma forma automática, fazer o que você está fazendo porque você sabe onde isso vai te levar, porque tem um propósito maior onde você quer chegar. Então você tem onde você quer chegar. E isso, quando você segue esse propósito, é isso que vai te dar gás. Sabe aquele gás que você precisa para fazer as coisas? Que vai te dar o ânimo, te dar alegria, amor. Isso te direciona para os seus sonhos. E nós precisamos buscar esse lugar dentro da gente e agir a partir desse estado, com objetivo e com forte determinação. Vou repetir. Com objetivo e com forte determinação. Agir dessa forma. E o Dalai Lama, ele tem uma frase que diz: o propósito de nossa vida é ser feliz. A felicidade, ela é atingida por a gente manter paz com você mesmo e com os outros. O nosso propósito não é criar tensão, mas uma atmosfera positiva. Isso nos dá uma vida com significado e nos direciona à felicidade. E para ir para esse estado nós precisamos olhar para nós precisamos nos observar, nós precisamos olhar para dentro, porque é dentro que estão as respostas, é dentro de você que estão as respostas.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já começou a fazer algo e parou? E sabe por que você começa e para, começa e para, e começa e para, e começa e para? Porque o que você faz não te dá alegria aos olhos. Porque você não tem um objetivo a ser cumprido. Você não tem uma forte determinação de onde você quer chegar, de onde você quer ir. Porque a partir do momento que você tem uma determinação, você vira um leão. Você vai trabalhar com unhas e dentes para atingir aquele objetivo. Você vai fazer de tudo e mais um pouco. Você vai dar o seu 200%, do seu 100% para fazer aquilo acontecer. E eu vou te dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Mais um exemplo com base na minha experiência. Eu queria muito falar inglês fluentemente. Isso era um sonho para mim. Esse era um sonho por muitos e muitos anos. Era um sonho por mais de 10 anos quando eu realizei. Meu sonho era falar fluentemente inglês. Tanto que eu já tinha tentado estudar, eu falo tentar, estudar inglês no Brasil. Mas, sabe aquela forma de estudar que você se dedica 1 a 2 horas por semana e acha que de forma milagrosa? Sim, porque só se for um milagre a pessoa aprender dessa forma milagrosa, conseguir falar inglês fluentemente. E eu achava que dessa forma o inglês ia entrar na minha cabeça e eu ia sair falando inglês. Então eu agia dessa forma. Eu estudava no modo preguiçoso, vamos assim dizer. Até que um dia eu coloquei na minha cabeça que eu não estudaria mais inglês no Brasil. Eu lembro muito bem desse dia. Nossa, foi muito... Não vou mais estudar inglês no Brasil. Não, chega! E sim, eu iria fazer um intercâmbio. Eu iria morar em um país onde eu pudesse realizar o meu sonho de falar inglês fluentemente. Então, alguns anos se passaram após essa forte determinação que eu tinha criado em mim mesma. E lá fui eu. Alguns anos depois. E lá fui eu para Dublin, na Irlanda. Para adivinha o quê? O que eu fui fazer? Um intercâmbio. Sim, eu já tinha mais de 30 anos de idade e eu fui. Porque para os nossos sonhos não importa a nossa idade. O que importa é o nosso entusiasmo e nossa força interior. E o meu plano era ficar 8 meses na Irlanda. E por lá eu morei mais de 3 anos. Eu trabalhei, estudei e o melhor de tudo, meu inglês se desenvolveu, foi de forma gradual. E assim, eu atingi esse objetivo e hoje eu entendo que era um chamado da minha alma. Era muito forte esse chamado. Eu lembro das primeiras vezes que estando lá, conversando, uma vez ouvindo um vídeo eu consegui entender, nossa, que fenomenal, eu consigo entender, é muito legal. Era um sentimento assim muito gostoso realizar um sonho que você tem. Toca dentro de você, toca a sua alma, toca algo muito profundo e muito bonito. E foi aí que eu entendi que não existe fórmula mágica. Não adianta esperar as coisas caírem do céu. Não adianta eu querer algo e ficar sentada na minha cadeira esperando isso cair do céu. Porque isso não existe. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Fórmula mágica. Precisa fazer um trabalho. Não importa qual seja, precisa fazer um trabalho para as coisas acontecerem. E essa foi só uma das fichas que caíram. As outras eu conto em um outro momento aqui para você. Compartilhar depois outras histórias, outras coisas que aconteceram, outros aprendizados, outras fichas que caíram. Mas a mensagem que eu quero passar aqui, com toda essa história, é: faça a sua parte.
Não espere por fórmula milagrosa. O que é para você fazer nessa vida, só você pode fazer. Ninguém pode entrar na sua cabeça e mudar o que você pensa, ou mudar a forma como você age. Mas sim, é você que faz isso. É você que decide se transformar. É você, de forma consciente, que pode mudar tudo isso. E é você que precisa querer mudar e se determinar a mudar. É você que precisa olhar para as coisas com outros olhos. É você que precisa olhar para as coisas de um jeito diferente, de uma forma diferente. São os seus olhos, a sua forma que precisa mudar. E tem uma frase do Carl Jung que fala: se eu olho para fora, eu sonho, e se eu olho para dentro, eu desperto. Inclusive essa frase, ela está em uma das camisetas que eu comprei em um dos retiros que eu fiz. Não tem nada de errado a gente olhar para fora. Afinal de contas, a gente precisa sim ter sonhos, pois são eles que nos motivam a viver. Mas é olhando para dentro, é se conhecendo, é acessando a sua força interior. É onde você atingirá tudo o que você busca nessa vida. Tudo. Sim, tudo o que você busca nessa vida você vai conseguir. Nós viemos ao mundo, nessa terceira dimensão, nessa jornada, com 2 grandes objetivos. Nós viemos então com 2 grandes objetivos. Um deles é nos conhecer. A gente nasce abundante e próspero, e todas as situações que foram acontecendo ao nosso redor nos moldam, elas vão nos moldando até chegar ao estado que a gente está hoje. E agora é a hora de olhar para tudo isso que a gente acredita que nós somos e olhar para tudo isso com muita verdade, com muita integridade. Será que tudo isso que eu acredito é mesmo verdade? Ou foram crenças, programas que a sociedade nos passou e a gente passou a acreditar nisso? Fica aí a pergunta para você. O segundo grande objetivo é relacionamento. A gente está sempre em volta de uma comunidade, conversando, nos comunicando com as pessoas. E as pessoas são espelhos para nós. Elas são espelhos, elas trazem situações, experiências que faz com que nós olhemos para nós mesmos. Não é para julgar, mas sim é para nos conhecer. Por isso são espelhos. E o Carl Jung tem uma outra fala que é outra famosa frase dele, né? Eu sou o que eu escolhi me tornar. E sim, você é quem cocria a sua realidade o tempo todo. O tempo todo você está cocriando a sua realidade. Seja ela na hora que você vai escolher uma coisa para tomar no café da manhã, seja na hora que você vai escolher qual é o horário que você vai tomar banho, o horário que você vai escovar o dente, quantas vezes você vai escovar o dente por dia. Então, isso que eu digo que é você que cocria a sua realidade. É você que decide por isso. Certo? Então, falando em realidade, a neurociência, ela provou que usamos de 87% a 95% da mente inconsciente. Então, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo durante a maior parte do tempo. Então, imagine tudo que tem aí que você não faz nem ideia e que você age de forma inconsciente.
Você consegue perceber como isso é importante? Como é importante olhar para dentro? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Se você dirige, você já se perguntou por que você não se lembra o caminho que você fez, por exemplo, para ir do escritório para casa? Você sabe por que isso acontece? Porque você agiu de uma forma inconsciente. Dentro da sua cabeça é fácil. Você já sabe o caminho que é para você percorrer. Você só senta no carro e vai. É automático isso para você. Então, nesse momento, você está agindo com o inconsciente. E assim é como agimos todos os dias em nossas vidas, a maior parte do tempo, de forma inconsciente. Eu lembro do dia que eu vi e que eu entendi esse conceito pela primeira vez. Eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, não é possível que seja assim. Não é possível que 87% a 95% das coisas que eu faço, elas são inconscientes. Sim, mas é assim. A nossa vida, a minha vida, ela é administrada pelo inconsciente. A sua também é, pelo inconsciente. Por isso que a gente precisa acordar desse sono profundo. Por isso que a gente precisa agir com consciência. Por isso que a gente precisa viver o agora e viver de forma consciente, presente, para parar de agir de forma inconsciente. Tem mais uma coisa que eu vou falar. Olha só, nessa mente inconsciente é onde ficam armazenadas as memórias de culpas e de traumas, ou seja, os sentimentos de baixa vibração. E você consegue ver que isso é 95% das suas ações e decisões são tomadas desse jeito, no automático, inconsciente. Então, por isso, para mudar a forma como pensamos, nós precisamos de consciência. Eu quero te fazer aqui um convite. Haja com consciência, esteja presente, esteja presente. Faça as coisas com consciência, presente no agora, presente no hoje, e viva uma vida mais feliz. Um beijão, se cuide e nos vemos na próxima. Até mais. Um beijão, se cuide e nos vemos na próxima. Até mais.